Bom dia, meus amores. Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto. Hoje a nossa matéria é História e a prova vai enviar 2 vídeos para vocês, viu? Um falando do nosso assunto de História e o outro tá falando sobre o folclore. O nosso assunto de História é sobre o Segundo Reinado, então prestem atenção. E do folclore, porque dia 22 de agosto comemora-se o Dia do Folclore. E esse dia vai cair domingo. Então a Pro preparou um vídeo falando sobre o folclore para vocês. Aí vocês vão assistir, porque em seguida vem umas perguntas relacionadas ao folclore, certo? Mas para você responder, você tem que assistir o vídeo, tá? Vamos acompanhar o nosso vídeo? Vamos lá. O Segundo Reinado, 1840 a 1889. O Segundo Reinado se iniciou em 1840 com a declaração da maioridade de Dom Pedro II e teve o seu término em 15 de novembro de 1889, quando o Império do Brasil foi derrubado pela proclamação da República. E para começar uma política de conciliação, Dom Pedro II nomeou políticos dos partidos conservador e liberal para formar o ministério. O governo imperial sufocou também a Revolução Praeira em Pernambuco. O imperador incentivou a cultura brasileira, dando destaque aos escritores José de Alencar e Machado de Assis e aos poetas Casimiro de Abreu e Castro Alves. Na pintura destacava-se Vitor Meireles e Pedro Américo. Na música destacou-se o maestro e compositor Carlos Gomes, autor da época. A Guerra do Paraguai ocorreu no ano de 1864 a 1860. Nessa guerra, o Brasil lutou ao lado da Argentina e do Uruguai, formando a Tríplice Aliança, que recebeu o apoio financeiro e militar da Inglaterra. O Paraguai era governado por Francisco Solano Lopes, que era um país bem desenvolvido e independente das nações europeias. Vamos agora para a nossa atividade de história. Questão: o Segundo Reinado começou com a declaração de maioridade de Dom Pedro de Alcântara, em julho de 1840, quando se tornou imperador de Dom Pedro II. Com que idade Dom Pedro II assumiu o trono? Questão 2. O governo de Dom Pedro II foi o mais longo da história do Brasil. Quanto tempo durou o Segundo Reinado? Questão 3. Escreva V para as alternativas verdadeira e F para as falsas. Questão 4. A Guerra de Portugal ocorreu entre 1864 e 1870. Nesse conflito, o Brasil lutou ao lado de mais 2 países, formando a Tríplice Aliança. Quais foram esses países? Questão 5. Complete a cruzadinha usando apenas as vogais. Depois, complete as frases abaixo. Aí vocês respondem direitinho. Em seguida, pega a cidadania moral e ética e vamos responder a atividade. Vamos lá? Questão 1. Escreva o que você entendeu sobre desemprego. Questão 2. Como o trabalhador deve se preparar para não ficar desempregado? Questão 3. Quais as causas do desemprego nos dias atuais? Questão 4. O que o governo deve fazer para diminuir o desemprego? Questão 5. Procure no diagrama abaixo 7 tipos de desemprego. Questão 6. Qual a diferença entre o trabalho formal e informal? Questão 7. Pesquise e escreva quais os benefícios dados a um trabalhador com carteira assinada. Questão 8. Na sua opinião, você acha que devemos escolher uma profissão apenas na necessidade financeira
ou no prazer de realizar a atividade profissional? Aí vocês prestem atenção na hora de responder. Qualquer dúvida, chama a Pro no privado, viu? Tenham um bom final de semana e até segunda-feira.